Graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia. No nome de Jesus, nós vamos ler hoje o texto que está em 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou ler 3 versículos. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 12 e o 13, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Primeiro versículo e o versículo 12 e o 13. Em nome de Jesus. Diz assim: segui o amor ou a caridade e desejai ou procurai, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14, versículo 1, segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 12, assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Vou ler novamente o versículo 12 e o 13. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Amém? Vamos falar sobre o poder de Deus, irmãos, que nós temos buscado nesses dias para a pregação e para também a manifestação dos dons espirituais. É algo que, um princípio, irmãos, que é válido em tudo na Bíblia, na vida cristã e na salvação. A Bíblia fala lá em Romanos que como ouvirão se não há quem pregue, como crerão naquele de quem nada ouviram. E eu entendo que esse princípio é válido também, amados, para nós, nesses dias, em relação aos dons espirituais. Temos falado muito pouco sobre isso, por isso eu creio, talvez a gente não tenha buscado tanto quanto nós poderíamos, e ter essa expectativa de que realmente esses dons o Senhor tem para distribuir no meio da igreja. Estou aqui já há anos, 12, 13 anos, e ainda ouço muitas histórias do passado, muitas vezes mais do que as histórias do presente. Falando ali da irmã Anitta, quando ela orava, com dons de curar, enfim, tantos testemunhos que nós ouvimos dos jovens aqui se reunindo às segundas-feiras à noite, sempre os irmãos falam de uma forma bem saudosa, e eu fico ali maravilhado com as histórias que eles contam, de como nós vivíamos esses dias de poder aqui, irmãos sendo batizados com o Espírito Santo nos cultos, ali sendo chamado à frente. Havia essa preparação, havia essas oportunidades para o Espírito Santo fluir e derramar-se ali sobre o povo, sobre a congregação. Eu lembro da experiência da minha própria mãe, que numa reunião de oração aqui num sábado com as irmãs ali da Tarde de Bênção, do grupo Mulheres Virtuosas ali, elas no momento de oração, a minha mãe foi batizada com o Espírito Santo ali, no meio delas ali, começou a falar em línguas pela primeira vez. Eu falo também de experiências próprias aqui na reunião de intercessão, quando eu fazia parte ali fixamente, toda quarta-feira, e era o pastor Rodrigo, que na época era o irmão Rodrigo, que era o líder ali de intercessão, e eu tive a minha primeira experiência com profecia ali, uma das primeiras, vamos dizer assim, não foi a primeira, foi uma das primeiras, onde nós também orando um pelo outro, Deus usou a vida dele com o dom espiritual que havia sobre a vida dele para falar comigo na primeira pessoa. E quando eu ouvi Deus falando comigo na primeira pessoa, o meu mundo mudou completamente. Coisas que o Senhor falou através da boca do servo dele, que só eu sabia. Coisas que eu orava em pensamento na minha cama antes de dormir na época, e foram as coisas que Deus revelou através da boca dele.
Foi algo tremendo, foi algo lindo, porque nós estávamos orando um pelo outro, ele orando por mim, da forma dele, olha, pai, abençoa o Ricardo, e não sei o que, de repente Deus tomou a boca dele, e Deus começou a falar comigo, meu filho, você falou isso, isso, e eu te digo isso, isso e isso. E foi a primeira vez, assim, que eu tive, uma das primeiras que eu tive essa experiência, né? Quando eu contei para a Sara, ela já estava acostumada, né? Ela veio lá da Assembleia de Deus, que ela via isso direto, assim, nos cultos, nas vigílias. E para ela foi algo normal, mas para mim foi algo que eu nunca havia imaginado, né? Que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, de tudo, pudesse falar com um homem, um ser humano tão pequeno como eu aqui na Terra, né? Se o Deus Todo-Poderoso, grandioso como Ele é, se importar com alguém como eu. A gente sempre fala, às vezes, tem pessoas lá fora que falam, Deus tem tanta coisa importante para se preocupar, não, mas Ele se importa comigo e com você, Ele se importa com aquilo que a gente acha que é pequeno, que é simples, Ele se importa, Ele contempla as nossas vidas, Ele é fiel, né? Ele contempla tudo. Então, irmãos, eu creio que esse princípio, então, eu acho válido nós falarmos sobre os dons espirituais, para que a gente possa ter mais vontade de ter isso, né? Eu falando com o Everton no sábado, ele falava para mim que nessa época, né, desses cultos que havia na segunda-feira aqui, dos jovens, eles tinham desejo, fome, todo mundo ansiava por isso. Então eles saíam da faculdade, da escola, correndo para cá, porque eles realmente tinham a expectativa de que receberiam algo sobrenatural aqui do Senhor em suas vidas, né? Ali o batismo com o Espírito Santo, ou a manifestação dos dons espirituais para a edificação da igreja. Vocês viram que na palavra, a palavra diz que os dons espirituais têm um objetivo. Não é simplesmente um oba-oba, e às vezes por conta disso, dessa ideia de oba-oba, às vezes a gente acaba se retraindo, acaba não querendo que isso aconteça, com medo de que haja ali uma manifestação da carne. Mas é que eu digo, irmão, se a gente tiver medo de tudo, a gente pode também evitar aquilo que vem do céu, aquilo que Deus quer fazer. Então, se o Senhor quer falar comigo através da pregação, eu quero ouvir. Mas se o Senhor quer falar comigo através da profecia, eu também quero ouvir. É claro que eu quero que seja do Senhor, não quero que seja do homem, e muito menos do inimigo. Mas não podemos temer, nós temos que confiar no Senhor, e confiar, Ele está no controle. E se há algo em dúvida, se não confirmar no teu coração, se o Espírito não testificar dentro de você, você pode orar, mas não despreze. A Bíblia fala, não despreze as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses. Então a gente precisa se apropriar dessas palavras para não sermos limitados da forma que Deus quer falar conosco e da forma como Ele quer edificar a cada um de nós. Os dons espirituais são para edificação. Eu quero ser edificado. Eu creio que vocês querem ser edificados também no Senhor, na palavra. Então, aquele que não ora em línguas, busque incessantemente o batismo com o Espírito Santo. Aquele que ora em línguas, como a Bíblia falou aqui, ore para que a possa interpretar. Porque quando você interpreta uma língua desconhecida, você traz edificação para todo mundo. Quando você ora em língua desconhecida, você edifica-se a si mesmo. Mas quando você interpreta, as pessoas vão entender o que você está falando e elas vão ser edificadas, elas vão aprender algo que vem de Deus, do coração de Deus. Porque as línguas, ela vem do Espírito, ela vem do Senhor, ela vem do coração de Deus. E Ele tem algo a falar sempre para a tua igreja. Eu lembro de um pastor, umas conferências que eu ia, e que ele começava a ensinar, ele era um ministro de ensino, ensinando a palavra de Deus. E de repente o Senhor tomava ali ele também, a boca dele, e ele começava a falar em línguas 5 minutos, assim, mas daqui a pouco ele interpretava tudo. E a igreja rendida aos pés do Senhor, ali ouvindo as palavras do Senhor. Que coisa linda, amados. Nós precisamos desejar isso, é maravilhoso, é bom demais. É claro que tudo com objetivo, é para edificação, para você crescer no Senhor Jesus, crescer no teu ministério, no teu chamado, fazer a obra de Deus, no poder de Deus. Porque o nosso inimigo, ele tem poder também, mas o poder de Deus é maior. Mas nós precisamos desejar, buscar esse revestimento de poder que vem do alto e que é promessa do Pai para a igreja. Em nome de Jesus. Tem igrejas nos nossos dias que não creem nos dons espirituais e nem deixam que isso seja ministrado. Mas nós aqui podemos fazer isso, porque é uma igreja renovada. E o renovada da nossa igreja, ele é principalmente por conta do batismo com o Espírito Santo.
né? O pastor Enéas Tonini, que teve a experiência ali com o batismo, escreveu livros a respeito disso. E é por isso que a Igreja Batista tem o Renovada no nome, por conta desse entendimento, de que realmente os dons do Espírito não cessaram lá no passado, não ficaram lá com os apóstolos, mesmo porque a própria Bíblia mostra que os dons fluíram através de outros irmãos, e não só os apóstolos. Estevão não era um apóstolo, e a Bíblia fala que Deus movia na vida dele com sinais, prodígios, que ele era cheio da graça de Deus, né? Filipe também, outro diácono, que pregou nas nações, foi ali para Samaria, multidões ali receberam Jesus como Senhor e Salvador através da pregação dele, foi arrebatado. Imagina ele estar no lugar e ele ser tomado por Deus, desaparecer do lugar e aparecer em outro lugar, onde ele pregou para o eunuco, ali que era de outra nação. Então tudo isso, irmãos, nós vemos em Atos dos Apóstolos, é o poder de Deus operando. É o poder de Deus que realmente fez toda a diferença para que eles conseguissem fazer aquilo que eles fizeram. No meio de tanta perseguição, de tanta luta, eles conseguiram fazer a igreja do Senhor Jesus não só iniciar, mas crescer, multiplicar e se espalhar pelo mundo todo. Em nome de Jesus, isso foi tudo graças ao poder de Deus, irmãos. Não foi o poder do homem, senão nós não estaríamos aqui falando deles hoje. A palavra não teria chegado até nós. Então esse é o poder de Deus, né, através dos dons espirituais, para que a gente possa realmente fazer a obra do Senhor de forma completa, da forma como Ele quer fazer, dentro da nossa igreja, através de nós, em nome de Jesus, nos lares, indo fazer visitas, cheio do poder de Deus, para ir lá e ter ali, da parte de Deus, o dom de discernir os espíritos que estão ali agindo naquela família, para você expulsar os demônios em nome de Jesus. Oh, amados, nós precisamos sonhar com isso. Isso tudo é bíblico, isso tudo é promessa do Senhor para nós. Ele nunca iria nos enviar se não fosse nos capacitar para fazer o que Ele está nos chamando para fazer. Ele não nos chamou para passar vergonha na frente do inimigo. Ele tem nos chamado para exaltar o nome dEle e para libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É isso que o Senhor tem nos levantado para nós irmos e pregar o Evangelho, mas não de qualquer jeito, e sim no poder dEle, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, se nós voltarmos um pouquinho aqui, nós lemos aqui o 14, mas se nós voltarmos no 12, a Bíblia vai falar um pouquinho mais sobre os dons espirituais, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre eles, né? E como eu falei, e como o próprio texto aqui que nós lemos disse, para nós procurarmos, desejar os dons espirituais, e não somente isso, a Bíblia nos encoraja a ser abundantes nos dons, abundantes, né? Buscar e sermos abundantes para a edificação da igreja. Então, no capítulo 12, vou ler alguns versículos aqui, o 1, o 4, o 1, do 4 ao 11, e depois o último, que é o 31. Vou estar lendo alguns versículos aqui. Então, 1 Coríntios 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, esse primeiro versículo já diz muito a nós. É uma palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ali não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Então, o próprio Senhor aqui, Ele nos instrui a buscar conhecimento, entendimento sobre isso, sobre esse assunto. Não ficarmos ignorantes a esse respeito. Na sequência aqui, do versículo 4 até o 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então o Senhor, Ele tem uma diversidade de ministérios, de dons, de operações, mas é interessante que no último versículo que eu li agora,
Ele distribui a cada um conforme Ele quer. E no 14, como nós lemos, o Senhor nos fala: buscai com zelo os dons espirituais, desejai os melhores dons de acordo, né, com o chamado que Deus tem colocado. E isso pode ser medido, mensurado, irmãos, de acordo com as necessidades que têm surgido diante de ti. Que pessoas o Senhor tem colocado diante de você? Quais são as necessidades que você tem percebido e que você, com a sua própria força, não consegue suprir? Aí é só a mão de Deus, é o dedo de Deus. Pessoas que não conseguem, muitas vezes, se firmar na igreja, se firmar no caminho, desvia e cai. Precisam ser libertas. Pessoas enfermas que não têm saúde física, não têm força para vir, para buscar. E muitas vezes você não sabe o que fazer, a não ser orar pela vida dela. E continue sim orando, mas Deus tem dons também. E se Ele quiser, como disse aqui, o Espírito distribui como Ele quer. Se Ele quiser, Ele vai dar um dom para você diante dessa necessidade. E você vai orar por essa pessoa, ela será curada. Será liberta. Será livre para adorar a Deus. Livre da opressão demoníaca. Dos espíritos que muitas vezes estão amarrando a vida daquela pessoa. E ela não consegue sair do lugar, não consegue ter força para vir à igreja. Você vai falar com ela, ela fala que ela vai, mas nunca vem. Né? Já viram pessoas assim? Ela fala, mas... E aí a gente às vezes fica bravo com a pessoa, irmãos. Mas às vezes não é a pessoa. Às vezes é o espírito que está ali, prendendo ela, e a gente não tem o discernimento para olhar para aquele espírito e expulsar ele da vida daquela pessoa. E ela ser livre, para ela ter uma decisão, uma escolha, ela poder realmente vir aos pés do Senhor. São variedades, são vários aqui, palavra de sabedoria. Aquela sabedoria que você tem um insight de Deus para resolver algo que você não saberia resolver de outras formas. Esse dom eu já operou em mim algumas vezes, até no trabalho. Até no trabalho de um problema muito difícil, né, de você não ter noção do que fazer e de repente vem algo do Senhor e você sabe o que fazer, num estalar de dedos. Né, eu já dei o testemunho aqui quando eu comprei minha primeira casa, que Deus me deu ali também uma palavra de sabedoria, onde eu vi a planilha, a forma certinha que eu ia pagar e que eu apresentei, que no final deu tudo certo ali mesmo, o rapaz aceitou e eu consegui cumprir, né, pagar todas aquelas parcelas que foram mencionadas na planilha e que foram definidas. Então, a palavra de sabedoria é algo que é tudo que é dom do Espírito aqui, ó, primeiro, é sobrenatural, não é natural. Como eu falei aqui do trabalho, não foi da minha inteligência, foi realmente algo do Senhor. Aquilo que eu não aprendi na faculdade, é uma solução que vem do íntimo, do Espírito e que traz solução. E você fala, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Né? Ele está em nós, Ele habita em nós. Né? O Senhor está operando em nossas vidas. Né? Temos aqui o dom da fé, que essa fé não é essa fé nossa da salvação, é a fé para realizar algo realmente impossível. Sabe, um plano, algo que Deus coloca na tua vida para você realizar, que é impossível. Esse dom da fé, ele opera nesses momentos, nessas situações. É a fé sobrenatural para você executar algo que realmente é impossível aos teus olhos, aos olhos humanos, mas que Deus colocou no teu coração. Dons de curar, né? Já não precisa nem falar. Operação de maravilhas, como o Senhor Jesus operou, dando vista aos cegos, como ele operou, como Eliseu operou, encontrando um machado num lago. Tudo isso é manifestação de maravilhas, né? Operação de maravilhas. Variedade de línguas e interpretação de línguas entra na edificação. Palavras do Espírito Santo para a igreja ou para o indivíduo, para o membro, né? Que se ele orar em línguas, somente a língua da edificação, ele está edificando a si mesmo, mesmo sem entender o que ele está falando. São as línguas que nós normalmente recebemos quando somos batizados com o Espírito Santo. Né? Falamos em línguas e não sabemos o que estamos falando, a não ser que Deus dê a interpretação. Mas mesmo sem saber, você está edificando-se espiritualmente, porque são palavras que vêm de Deus, né? Palavras que o Espírito Santo está gerando dentro de nós e a gente está orando aquilo que o Espírito coloca para nós orarmos. E ao orarmos,
no escuro, né, sem saber, mas eu confio porque foi o Senhor que me deu essa oração. Você está orando e está se edificando. Mas quando interpreta, as pessoas todas que ouvem a interpretação, né, o significado daquelas palavras, elas são edificadas da mesma maneira que uma pregação inspirada pelo Espírito Santo age nas nossas vidas. Né? Uma revelação que Deus dá a um servo que prega a palavra e você recebe edificação por conta da revelação da palavra de Deus dada à igreja através do pregador. E os dons espirituais têm o mesmo papel. Por isso que nós lemos, né, no texto que Jesus disse ali: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor Jesus, ele nos manda aprender e a buscar tudo, para que Ele possa realmente ser pleno em nossas vidas e fazer as obras que Ele fazia e obras ainda maiores através de nós. Amém? Então, para a gente concluir, poder que nós estamos buscando aqui, o poder da promessa que o Pai tem para a igreja, né, de derramar o Espírito Santo como poder. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas agora nós estamos falando do Espírito Santo como poder sobre as nossas vidas, a unção para nós fazermos a sua obra, né, como foi em Pentecostes ali. Vocês podem ler depois, no finalzinho de João, nós vemos que os discípulos, ali eles tiveram duas experiências ali inicialmente com o Espírito Santo. Eles tiveram a experiência de receber o Espírito Santo, né? Jesus assopra sobre eles e diz, ó, recebei o Espírito Santo, né? Ali no finalzinho do Evangelho de João. E depois desses acontecimentos, depois que o Senhor Jesus já tinha subido para a glória, vem então a experiência do Pentecostes. Só para vocês terem em mente que são experiências distintas. A habitação do Espírito Santo e o derramar do poder dele sobre nós, para nos revestir, nos capacitar para sermos as testemunhas do Senhor por toda a terra, assim como aconteceu com os discípulos. E a partir daquele momento, eles foram e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. E é isso que diz 2 Timóteo 1:7, né, que nós lemos inclusive aqui, né, com a Neide, em uma dessas ministrações. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus. Poder de Deus para realizar milagres, sinais e prodígios. Romanos 15:19. Diz assim: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Você vê o exemplo do apóstolo Paulo? Ele mesmo admite aqui que ele só foi capaz de pregar o Evangelho em todos esses lugares que ele foi pelo poder do Espírito Santo. Então tem a presença do Espírito Santo e tem o poder do Espírito Santo. São duas coisas distintas, a presença e o poder. A presença é o penhor da nossa herança para nós irmos para o céu. O poder é a capacitação para nós fazermos a obra aqui na terra. Amém? Então, a presença, o fruto, é o que nos conduz à salvação, à glória, ao céu. O poder é o que nos capacita para executar a obra de Deus aqui na terra, para fazer a obra dele aqui na terra, em nome de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele fala, ó, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, né, e até os confins da terra ali, ele divulgou o Evangelho de Cristo. Segundo aos Coríntios 12:12, também ele diz, ó, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso é tão latente, irmãos, que não tem uma passagem na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que, isso para deixar aqui bem claro essa questão dessa distinção entre a presença do Espírito Santo e o poder, a unção do Espírito Santo, é que esse poder ele pode repousar até em objetos. Não só em pessoas, mas em objetos. A Bíblia fala que os lenços de Paulo, os lenços que ele enxugava o rosto, a unção que estava sobre ele, ela se multiplicava sobre os panos, sobre os lenços. E aí os lenços que Paulo usava eram usados para tocar em outras pessoas onde Paulo não podia estar, e as pessoas eram curadas com a unção, com o poder de Deus que estava sobre aqueles lenços. Vocês acreditam nisso? Sobre os lenços. Há uma passagem no Antigo Testamento que diz que os ossos de Eliseu, o profeta,
quando uma pessoa caiu, ela ressuscitou só de ter tocado nos ossos de Eliseu, que também já tinha morrido. Não estava ali, mas a unção que Deus derramou sobre a vida dele, a porção dobrada que ele pediu e recebeu, estava ainda sobre os ossos dele. Então até depois de morto, não ele, mas a unção que estava sobre ele, sobre os ossos dele, curou, ressuscitou uma pessoa. Então é esse poder, é essa unção que nós precisamos, que nós necessitamos para fazer a obra que Paulo fez, de levar o Evangelho de Cristo aonde o Senhor nos enviar, não importa onde seja. Amém? Aleluia. E aí, para a gente finalizar, eu vou trazer aqui um exemplo muito bonito da Bíblia, que serve para nos ensinar não somente a desejar realmente buscar esse revestimento, mas também a entender qual é a nossa luta no meio de um governo injusto, no meio de uma nação, de uma perspectiva de perseguição, de tribulação. Olha como eles combatiam o bom combate. Olha como esses irmãos, eles lutavam no meio das ameaças, no meio das lutas, no meio das perseguições. Olha as armas que eles usavam. A Bíblia vai falar isso. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular nós, sofismas. E nós vemos aqui um exemplo prático. Uma situação ali, realmente de uma luta. A Bíblia relata ali, irmãos, um acontecimento vívido ali. Aqueles irmãos tinham famílias, eles tinham também necessidades, eles comiam, bebiam, tinham que ter roupas, eles tinham que fazer as suas coisas, eles tinham que trabalhar. E eles viviam em perseguição, porque, ao contrário de nós aqui hoje no Brasil, eles foram presos porque eles curaram alguém em nome de Jesus. Esses irmãos aqui que nós vamos ler em Atos 4. Se puder, abra sua Bíblia, Atos capítulo 4, eu vou estar encerrando, versículo 21, diz assim, né, então depois eles foram presos, depois eles foram soltos, mas eles foram ameaçados, que se eles continuassem a falar em nome do Senhor Jesus, seria pior, né? Seriam presos e seria pior. E olha como eles agiram, não saíram por aí com armas, com panelaço, com nada. Eles fizeram exatamente isso que eu vou ler aqui, e que está registrado em Atos, capítulo 4, versículo 21. Depois de os ameaçarem ainda mais, soltaram-nos, não achando motivo para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem em que se operara essa cura milagrosa. Depois de soltos, foram aos seus e relataram tudo quanto lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles, ouvindo isso, olha o que eles fizeram, irmãos. Eles, né, os irmãos que ouviram ali os relatos das ameaças, as injustiças, eles, ouvindo isso, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, Tu que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, pois verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e com o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que com toda a liberdade falem a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para curar e para que se façam milagres e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com liberdade ou ousadia a palavra de Deus, irmãos. É isso. Esse é o nosso poder. Essa é a nossa diferença contra esse mundo. Esse é o que vai marcar, irmãos. Esse é o que diferencia nós do inimigo lá fora. Seja o governo que for, seja a injustiça que for. Essa é a nossa diferença. É o poder de Deus operando em nossas vidas. E notem, isso aqui já é depois de Pentecostes. Então, há um enchimento contínuo. Eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2.
Em Atos 4, nós acabamos de ler, eles foram cheios novamente pelo Espírito Santo. O lugar onde eles estavam orando tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram dali, irmãos, para conquistar o mundo no poder do Espírito Santo agindo na vida deles, em nome de Jesus. E no versículo 33 desse texto que eu li, finaliza dizendo: com grande poder os apóstolos davam seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Glória a Deus, é isso, irmãos. Essas são as nossas armas. A graça do Senhor Jesus, o poder de Deus operando em nossas vidas, nos capacitando, operando maravilhas, operando milagres. Mas nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos ouvir sobre os dons espirituais, nós precisamos desejar isso, orar por isso e não cessar de orar até que Deus te revele, te revista e te encaminhe na obra que Ele tem para fazer através de você, em nome de Jesus. E isso é para todos, não é só para os pastores, líderes, apóstolos, é para todo aquele que crê. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Aleluia! Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo precioso, onde tivemos essa oportunidade, Pai, de meditar na Tua Palavra acerca dos dons espirituais, um assunto no qual o Senhor mesmo diz na Tua Palavra que o Senhor não quer que sejamos ignorantes. O Senhor não quer que nós fiquemos, Pai, para trás, sem saber o que significa, Pai, esses dons, porque realmente, pelo fato do Senhor ter colocado na Tua Palavra, eles são importantes para o nosso ministério. E aqui, estudando ainda mais a fundo, Pai, entendemos que eles não são apenas importantes, mas são fundamentais, essenciais, para termos êxito na Tua obra, para termos êxito na pregação do Teu Evangelho, para termos êxito no nosso testemunho cristão no meio de um mundo totalmente contrário à Tua Palavra, aos Teus princípios. Um mundo onde temos tanta confusão religiosa, Pai. Pessoas que ensinam outros em caminhos que enganam, que desviam da verdade. Mais do que nunca, Pai, na nossa geração, nós precisamos, Pai, da manifestação dos dons espirituais para fazer a diferença naquele que ainda duvida, na vida daquele que cocheia em dois pensamentos, que crê nisso, que crê naquilo e que ouve, Pai, a nossa mensagem. Mas o Senhor tem poder para confirmar a nossa mensagem, o nosso testemunho, assim como o Senhor confirmava com sinais que se seguiam a pregação do Evangelho dos nossos irmãos lá do início da igreja. Agora estamos aqui, Pai. A Tua Palavra tem nos falado constantemente que estamos nos fins dos tempos. Que, assim como os discípulos aqui, Pai, eles discerniram na Tua Palavra que aquelas ameaças, que aquelas perseguições, tudo isso estava no controle do Senhor, que o Senhor já tinha predito. Nós também temos palavras proféticas proferidas pelo Senhor dizendo sobre os sinais dos finais dos tempos, guerras, pandemias, tantas coisas que nós temos vivido e visto com os nossos olhos que não deveria nos espantar, porque o Senhor já nos anunciou de antemão que iriam acontecer. Mas ao invés disso, Pai, nós temos muitas vezes querendo lutar com a nossa carne para termos conforto, para resolver esses problemas que o Senhor já anunciou que iriam acontecer. Mas no Teu poder, nós prevaleceremos sobre tudo aquilo que vier a acontecer, porque no meio de tudo isso, na Tua promessa, o Senhor diz que o Senhor tem como nos guardar da tribulação que há de vir sobre este mundo. Aquele que confia, aquele que crê, aquele que coloca esperança em Ti, que tem renunciado aos prazeres, que tem tomado a sua cruz, certamente esse será guardado debaixo das Tuas asas, quando vier a tribulação sobre este mundo, quando vier, Pai, acontecer todas essas coisas que o Senhor anunciou e se manifestar o anticristo no nosso meio. Não temos o que temer, porque o Senhor nos guardará. E é no Teu poder, Pai, nós cremos aqui pela Tua Palavra, que nós venceremos o diabo, que nós destruiremos as suas obras e iremos libertar os cativos e anunciar a Tua Palavra, Pai, para trazer os Teus filhos amados que estão perdidos, filhos pródigos, trazer de volta à Tua casa os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, enche-nos com Teu Espírito nesses dias, Pai. Conceda aqui também aos Teus servos, diante das ameaças que vierem, diante das más notícias, concede aos Teus servos, Pai, que anunciem a Tua Palavra com toda ousadia, com toda a liberdade, Pai, enquanto
enquanto o Senhor estende a tua mão para curar e para que se façam sinais, milagres, prodígios, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós também ansiamos, queremos, Pai, buscamos por entender, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, que é o Teu poder, Pai, que vai fazer toda a diferença para vencermos aí, Senhor, tantas coisas que têm se levantado contra a Tua palavra, contra, Pai amado, a Tua igreja, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça, essa mesma graça, Pai, que era abundante nos Teus servos, e eles fizeram tantas proezas em Teu nome. Assim seja com a nossa geração, assim seja com esta igreja, Pai, assim seja sobre o Brasil, sobre Guarulhos, onde nós estamos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, enche-nos com a excelência do Teu poder, mesmo sabendo que nós somos apenas vasos de barro, Pai, submissos e prontos para servir segundo a Tua vontade. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.